profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra, Pai, que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra sirva para nós de direção, que esta palavra sirva para nós de força, que esta palavra sirva para nós, ó Pai, de segurança, de escudo, ó Pai. Que o teu Santo Espírito ministre sobre os ouvintes, é o que eu te peço. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a doutrina de Cristo. Irmãos, eu quero que vocês compreendam que Jesus, ele veio nos ensinar e ele veio mostrar para nós o caminho. Como é que eu sei que uma pessoa encontrou o caminho de Deus? Como é que eu sei que uma pessoa realmente está servindo ao Senhor? Pelo comportamento dela. E nós vamos observar que Jesus faz muitas analogias. Ele faz comparações, ele fala por parábolas, e ele dá muito exemplo do dia a dia, para que nós possamos compreender aquilo que ele está falando. Então o seu ensinamento era um ensinamento prático. Era um ensinamento onde você ouvia e logo você começava a praticar. E logo você começava a fazer aquilo que ele falou. Vocês observem que nos dias que nós vivemos, existem ensinamentos que são assim. Quando você vai fazer algum curso, você faz o curso a parte teórica e você faz a parte prática. Se você, por exemplo, se matricular num curso de pedreiro, você vai ter a teoria, vai aprender como é que você usa o prumo, como é que você usa as ferramentas, e depois você é levado para um local, para um galpão, e você vai ter a parte prática. Você vai aprender a assentar uma lajota, assentar um piso, você vai aprender a fazer na prática. Aquilo que você ouviu como fazer, depois você vai para a prática. Jesus, ele é um mestre que prima pela prática. Ele não é um mestre só da teoria ou só das sensações, muito pelo contrário. Tudo que ele ensina, ele quer que nós coloquemos em prática. Foi ele que disse: aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, será semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Soprou o vento, desceu a chuva e foi contra aquela casa, mas a casa não caiu, porque ela estava firme na rocha. Quem ouve, pratica. Agora, aqueles que ouvem, disse Jesus, e não praticam as minhas palavras, eles são semelhantes aos homens que constroem a sua casa sobre areia. Sopra o vento, vem a chuva e a casa cai, porque ela não tem alicerce, ela não tem firmeza, ela não está no terreno firme. E você precisa prestar bastante atenção nisso. O terreno firme é o cumprimento, é a obediência, é a prática. O terreno arenoso, fofo, é aquele que leva a pessoa a ser só ouvinte e não praticante. O que é um praticante e um não praticante da palavra? Lá em Gálatas, na verdade, no capítulo 5, nós vamos ver aqui, no versículo 22 em diante, a palavra de Deus dizendo assim: mas o fruto do Espírito, aquele que produz para o Espírito, o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Por favor, diga assim após mim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência,
delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Esse é o resultado de uma pessoa que tem o Espírito de Deus na vida dela. Agora tem um outro lado. A Bíblia diz, aqui mesmo em Gálatas, só que no versículo 19 do capítulo 5, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, invejas, dissensões, pelejas, heresias, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Coisa prática. Por favor, diga-se comigo, a obra da carne é imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, farras, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras. Quem pratica essas coisas, quem está vivendo isso aqui que vocês ouviram e repetiram, ele está nas obras da carne, ou seja, não está na obra do Espírito. Não é o Espírito de Deus que guia a vida dele, é ele mesmo que guia a vida dele. Ele escolhe e ele quer viver esse tipo de coisa na vida dele. O que o Senhor Jesus ensinou? Se você praticar essas coisas, você não consegue ver o reino de Deus. Mas se você tem o Espírito Santo, você vai produzir o contrário das obras da carne. Você vai olhar para aquela pessoa e quais são as atitudes que você vai ver naquela pessoa? Você vai ver o fruto do Espírito, atitudes de amor, de alegria, de paz, de paciência, de delicadeza, de bondade, de fidelidade, de humildade, de domínio próprio. Isso é o resultado da presença do Espírito Santo na vida de alguém. É o fruto, é o que vai acontecer naturalmente. Jesus, irmão, na sua doutrina, ele ensinou, como eu disse no início, a praticar. E aqui ele vai nos mostrar, em Mateus capítulo 5, que é o início da sua doutrina. Nós vamos continuar aqui fazendo a reflexão a partir do versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça, o seu comportamento, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, não exceder, não for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus está falando assim, olha, se vocês quiserem me seguir, vocês vão ter um padrão de conduta. A doutrina de Jesus é um padrão de conduta, um padrão de comportamento. Então existe um comportamento que Jesus espera de mim, existe um comportamento que Jesus espera de todos vocês. É uma prática, é uma atitude, é algo que você faz na prática. E aí é uma coisa pesada. Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos. Ele está citando o mandamento: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo e do inferno. Ele diz o seguinte: você tem que tratar bem as pessoas, porque se você tratar mal as pessoas, você vai ser julgado por isso. E Jesus já mostrou que o padrão de comportamento tem que ser um padrão de boa educação. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu irmão, com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça
que o adversário entrega ao juiz, o juiz te entrega ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cêntimo. Jesus está falando assim: você teve problema com alguém na sua vida? Resolva. Foi o que Jesus falou. Jesus falou assim: olha, você discutiu com alguém, senta com aquela pessoa e fala assim: olha, desculpa, eu estava nervoso, eu não estava me sentindo bem, eu acabei falando coisas para você que você não merecia ouvir. Olha o que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo: esse é o comportamento que eu espero de cada um de vocês. Teve problema, irmão? Problema todo mundo tem. Você vai discordar de alguma coisa, você não vai aceitar alguma coisa, mas qual é o comportamento depois? É aqui que Jesus está ensinando. Às vezes você teve um desentendimento e deixou para lá. Aí você falou: eu não falo mais com ele não fala mais comigo. Jesus falou que não. Você teve um desentendimento? Acontece. Aí você vai fazer o quê? Vai sentar e vai conversar. E vai resolver entre você e aquela pessoa. É o que Jesus está ensinando. Você tem alguma coisa para resolver? Jesus falou: resolva. Não fica assim com situações mal resolvidas com as outras pessoas. Jesus, ele continua ensinando. Isso é que é doutrina, tá? É o ensinamento de Jesus para nós. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali. Ou seja, aquela pessoa que não resolve o problema, ela vai ter algum tipo de sofrimento enquanto ela tiver com esse problema. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta, atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Jesus falou o seguinte: não adianta você desejar cometer o pecado e não cometer, mas continuar com o desejo dentro de você. Então, se você, em algum momento, teve vontade de fazer uma coisa que desagrada a Deus, o pecado, no caso aqui, Jesus deu o exemplo do adultério, que é manter uma relação fora do casamento. E Jesus ele falou assim: olha, se você pensar em manter, você já está em pecado, e você já precisa confessar o seu pecado, se arrepender e mudar essa conduta, mudar a forma de pensar. A maneira de Jesus trabalhar na nossa vida não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Quando Jesus ele fala isso, ele está dizendo: vigia o teu pensamento. Vigia o teu pensamento, porque Jesus explicou que os roubos, os adultérios, os furtos, tudo começa no pensamento. A pessoa começa desejando, começa querendo, começa imaginando como seria e de repente ela faz. E Jesus está falando: cuida do seu pensamento, cuida daquilo que está na sua mente, proteja a sua mente. E Jesus falou: não pode nem pensar no pecado, não pode nem dar lugar no pensamento para o pecado. Jesus, ele aumentou a rigidez do mandamento. O mandamento dizia: a pessoa que fosse apanhada no ato adulterando deveria ser punida. Mas para ela ser punida, ela tinha que ser pega no ato, o que era algo muito difícil. E Jesus aqui diz: não, só no pensamento Deus já está vendo. Então, irmão, o nosso pensamento tem que ser purificado na presença de Jesus, porque Jesus conhece o nosso pensamento. Esta é a doutrina de Cristo, que trabalha no nosso interior, que trabalha na nossa forma de pensar. E ele falou assim: ó, seja radical. Se você está indo por um lado, e ele fala de cortar mão, cortar braço no sentido figurado, furar os olhos no sentido da pessoa entender. Você está vendo que aquilo ali vai te causar um mal, então não faça. Seja radical. Se você acha que algo vai te fazer pecar, então desvia do caminho do pecado.
Vai para o caminho da santidade, vai para a oração, vai para a leitura da Bíblia, vai buscar ao Senhor, vai louvar ao Senhor, porque você tem meios para poder se manter firme na presença de Deus. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outrosim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Jesus falou assim, tenha palavra. Se você deu a sua palavra, e Jesus está falando aqui, por exemplo, do compromisso do casamento. Se você deu, por exemplo, a sua palavra no compromisso de um aluguel, por exemplo, de um negócio. Se você deu a sua palavra em, por exemplo, realizar uma viagem ou realizar um encontro com alguém, uma reunião, um trabalho, Jesus está falando assim: você não tem palavra? Então a sua palavra tem que ser sim, sim e não, não. Você não pode falar com uma pessoa assim: olha, eu quero ter um compromisso com você, falando e pensando assim: não, mas eu não quero, mas eu só vou falar para agradar ela. Muitas pessoas, irmãos, conversam com a gente assim, falando assim: irmão, posso contar com você? Aí ele fala: pode contar, pastor. Que horas? 8 horas da manhã. Você vai vir mesmo, irmão? Vai. Mas só que ele já tem 3 compromissos para o mesmo horário. Entendeu? Só que eu não sei, mas eu fico acreditando que ele falou para mim que ele vai, mas aí depois, quando passa, você descobre. A pessoa fala assim: ih, pastor, isso aí já me prometeu, isso tem semanas, isso já me prometeu tem tanto tempo. Irmãos, foi muito engraçado, um irmão que veio aqui, o profissional, para consertar o ar-condicionado, na verdade fazer limpeza e tal. E assim, eu marquei com ele 3 vezes, mas ele tinha outras coisas. Teve uma vez que eu liguei para ele, falei: irmão, o irmão está onde? Ele falou assim: olha, eu estou aqui na serra, mas eu estou saindo agora. 2 horas depois eu liguei para ele e falei: irmão, o irmão está onde? Eu estou saindo. Eu falei: ele saindo, o irmão não está, senão eu já tinha chegado aqui. Ele falou: é que eu me enrolei aqui no serviço e deu uma complicação, mas eu já estou saindo. Eu falei: mas eu posso te esperar aqui? Pode esperar que eu vou. Aí, depois de mais 1 hora, estava dando 3 horas de espera, eu liguei para ele e falei assim: irmão, não precisa vir hoje, vamos marcar para outro dia. Aí a gente estava aqui, né, no dia que conseguiu fazer o serviço, ele estava fazendo o serviço, aí uma pessoa liga, manda mensagem para ele, aí ele fala assim com a pessoa: olha, desculpa, eu estou aqui no outro serviço. Então, além do meu serviço aqui da igreja, do serviço da igreja, ele tinha outro serviço que ele tinha combinado. Então assim, o que eu quero mostrar para vocês? Quem tem, às vezes, estas atitudes de marcar várias coisas ao mesmo tempo, achando que vai dar tempo de fazer tudo, Jesus está falando o seguinte: a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Você pode fazer, você diga: eu posso fazer, eu estou assumindo um compromisso e eu vou cumprir meu compromisso. Irmão, se você não puder fazer também, tenha coragem, seja homem de falar não, irmão. Irmã, seja mulher de falar não. Olha, eu não posso. Pronto. Agora, você não tem que falar sim para me agradar, ou você não tem que falar não para poder desagradar. Se você pode, você fala sim. Se você não pode, você fala não. Esta é a doutrina de Jesus para as nossas vidas. Sim, sim, não, não. Todo negócio, todo compromisso, se você firmar sua palavra, o Senhor Jesus está dizendo: cumpra aquilo que você se comprometeu para cumprir. Não fica jurando, não fica criando situações, não fica esticando uma conversa para dar uma palavra. Diga sim ou diga não. Se você pode, é sim. Se você não pode, é não. Muitas pessoas ficam chateadas com o não. E eu já recebi pessoas falando assim comigo: pastor, mas eu fico sem graça de falar não. Eu não consigo dizer não. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos aprender a dizer não.
Aprender a dizer, eu não posso, neste dia, eu já tenho um compromisso assumido, eu não vou poder ir. Em tal dia, olha, eu não vou poder ir, eu não posso te atender, porque eu já tenho um compromisso. Vou dar o meu exemplo aqui para vocês. Todo mundo sabe que nos dias de culto eu estou na igreja. É uma coisa minha, pessoal. Muitas vezes as pessoas falam assim, pastor, mas você podia fazer tal coisa ou ir em tal lugar, porque sempre tem outros compromissos que surgem. Mas eu sempre digo não. Não, por quê? Porque o meu compromisso dentro da minha mente é estar na igreja aonde eu faço parte. Vocês entendem? Dentro de mim? Então, se alguém me chamar ou me pedir para ir, para fazer alguma coisa naquele horário, eu vou dizer não, eu não vou. E vocês vão observar que em alguns lugares que eu não vou, as pessoas que querem... Irmão, você sabia que as pessoas querem entrar no corpo da gente? Se elas pudessem, tivessem incorporação de uma pessoa na outra, eles assumiam o corpo da gente. Porque a pessoa, tem gente que ela quer que você vá no lugar de qualquer jeito. Ela não aceita que você não vá. Não, mas você não pode não ir. Eu falei, eu posso, eu não vou, pronto, é só isso. Ninguém vai me levar onde eu não quero. Irmão, é duro você falar às vezes não, mas eu estou dando esses pequenos exemplos para dizer para você o seguinte: é melhor você dizer não e ser honesto com a sua palavra do que você dizer sim e não cumprir. Esta é a doutrina de Cristo. Olha, a pessoa pode até ficar um pouco chateada com você, mas depois ela vai te entender, porque ela vai saber que você tinha assumido aquele outro compromisso primeiro. Você tinha fechado aquela agenda primeiro. Por isso que você foi lá e cumpriu. Eu estou falando de agenda, mas serve para tudo na vida. Tudo. Se você assumir, colocar a sua palavra, você precisa cumprir a sua palavra. Jesus, ele mostrou para estas pessoas que a sua doutrina era uma doutrina muito mais profunda. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Jesus falou o seguinte: não dê muita importância para as coisas materiais, porque elas são efêmeras e passageiras. Às vezes, irmãos, as pessoas lutam, brigam, até morrem por causa de bens materiais. Tem gente que morre por causa de um celular, tem gente que morre por causa de um sapato, por causa de uma casa, por causa de um pedaço de terreno, por causa de alguma coisa. Jesus falou o seguinte: na minha doutrina, vocês não têm que esquentar a cabeça, porque aquilo, irmão, que o diabo levar, Deus tem muito mais para dar. Essa é que é a verdade. Quando você passa por algumas situações na vida, você sente este peso. Antes desse veículo que eu estou com ele agora, eu tive um outro veículo. E esse outro carro, a pastora Adriana estava chegando ali em casa e uma pessoa, um assaltante, abordou ela com uma faca, pedindo a chave do carro. Provavelmente estava escondido em algum lugar, abordou ela, ela entregou a chave do carro e o assaltante entrou, saiu, passou ali a terceira ponte e foi embora. Ela chegou em casa, falou comigo: acabei de ser assaltada, pediram a chave do carro, não levaram as compras, nada que estava na mão dela, mas só a chave do carro. Claro que a pessoa fica naquele momento em pânico e tal, e ela falou para mim: e agora? Eu falei: bom, tem que ligar para a polícia. Aí nós ligamos, a viatura encostou, parou, pegou todas as características, passou todas as características do carro. Detalhe que eu quero falar para vocês: aquele carro tinha sido comprado há uma semana, ele era 0, pouquíssimos quilômetros andados, 0. E o detalhe: quando você compra um carro, você demora alguns dias para fazer o seguro, porque agora, depois disso eu aprendi que se você for comprar um carro, é melhor sair com o seguro de dentro
concessionária. Mas só que como demora alguns dias, às vezes você fala assim, eu vou sair logo com um carro daqui. Então, não tinha o seguro, não tinha nenhuma proteção nesse sentido. Não tinha rastreador. Irmãos, eu recomendo a você que tem carro, colocar um rastreador no seu carro. É baratinho o rastreador, não é caro, e é uma coisa que já livra muito, tá? Dessa questão do assalto. Quando tem um rastreador, você dá um endereço para a polícia de onde o carro está, a polícia vai lá e traz o carro de volta. Então é muito prático, é muito fácil ter rastreador hoje, é a coisa mais fácil. Você compra até na internet o rastreador, instala, é a coisa assim, bem fácil. Mas não tinha nenhuma dessas condições. E eu falei para ela assim, olha, se foi Deus que deu esse carro, ele vai voltar. Se não foi Deus, se não foi a vontade de Deus, então algum propósito Deus tem. No outro dia de manhã, mais ou menos umas 10 horas da manhã, ligou da delegacia falando que tinham recuperado o carro e ele estava lá em Vila Velha, na delegacia. E nós fomos para lá. Nós chegamos lá, tem toda aquela parte de liberação do veículo e tal. Aí tinham pego o assaltante, ele foi preso, inclusive a minha esposa foi na audiência, foi lá dentro, reconheceu, foi na audiência, ele foi condenado por esse crime e tal. E a justiça foi cumprida nessa situação. E veja bem, que na audiência que a minha esposa foi, ele não se lembrava do crime, não se lembrava dela, não se lembrava de nada, porque segundo ele estava sob efeito de droga. Você vê como que é as coisas. E aí, no outro dia, quando a gente pegou o carro, a minha esposa, ela demora a botar combustível, é uma enrolação, estava com um pouquinho de combustível, assim, um pouquinho só. Aí o que o assaltante fez? O assaltante completou o combustível. Ele encheu o tanque, porque ele queria rodar e andar. E aí o que aconteceu? O carro foi devolvido com o tanque cheio. E olha só, aí nós viemos embora, fizemos toda aquela parte burocrática. Mas aí, irmão, olha, preste atenção no que eu vou te falar. O bem material que foi, voltou até melhor do que quando ele foi, porque ele voltou com o tanque cheio. Nós recebemos o carro de volta com o tanque cheio. Poderia não ter voltado? Poderia não ter voltado. Mas o que eu quero mostrar para você? Que o bem material, ele não tem valor diante de Deus. A nossa vida, sim, é preciosa diante de Deus. Então, se você dá valor ao que Deus dá valor, que é a sua vida, você não vai lutar pelo bem material. Você só vai lutar pelas coisas que permanecem. Esta é a doutrina de Jesus. Então, irmão, quem segue a doutrina de Cristo não anda preocupado, não anda com medo, não anda assim, naquela situação com o coração apertado. Eu tenho certeza que vocês já passaram várias situações de perigo e de dificuldade, mas eu estou vendo vocês aqui hoje. Deus livrou de todas as coisas. Então não briga por aquilo que é material, não luta por aquilo que é passageiro, não faça isso, não crie desentendimentos, irmãos, por causa de coisas que são passageiras, que depois vai ficar tudo aí. Quantas pessoas estão brigando na justiça por herança, por pegar as coisas dos outros, e estão com a vida toda amarrada, toda destruída, irmão. Tudo que é material passa, mas tudo que é de comportamento que agrada a Deus permanece para a eternidade. Jesus falou uma coisa que dói. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Tem muita gente que não gosta de mim, tem muita gente que não gosta de você, tem muita gente que ele se torna nosso inimigo. Às vezes você não fez nada, mas aquela pessoa não gosta de você, não gosta do seu comportamento. Vocês vejam, irmãos,
que pessoas se agridem por causa de uma camisa de um time de futebol. A pessoa nem conhece a outra, mas ela já parte para a agressão de acordo com a camisa que ela está vestindo. Isso é o ser humano na pior da sua forma. Mas o que o Senhor Jesus diz? Irmão, vai ter muita gente falando mal de você, você vai ter muitos inimigos, mas todos os dias você fala: Senhor, eu coloco nas tuas mãos todas as pessoas que se levantaram contra mim, todas as pessoas que não gostam de mim, e te peço, dê uma vida abençoada para elas, livra elas desse mal, livra elas desse coração pesado, porque só tu podes fazer isso. Não carregue, meu irmão, uma rivalidade. Não carregue em você aquele desejo de querer ser melhor do que os outros, aquele desejo de ter a palavra final, de se estar diante das pessoas, porque o nosso comportamento, ele precisa ser diferente do comportamento daqueles que estão lutando por um corpo, daqueles que estão lutando por uma casa, aqueles que estão lutando por um bem material. Nós estamos lutando pela vida eterna, e a tudo aquilo que for tirar você do propósito de Deus para a sua vida, deixa de lado, irmão. Não vale a pena brigar por causa de pessoas e nem por causa de bens materiais. Tudo isso é passageiro. Os homens morrem, as mulheres morrem, as coisas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O chamado de Jesus Cristo para mim e para a sua vida é: tenha uma vida de prática espiritual. Seja um ser humano melhor do que as pessoas que vivem no mundanismo. Seja uma pessoa mais preparada, mais madura, mais capaz de dizer sim, mais capaz de dizer não, mais consciente de não lutar por aquilo que é perecível, mas falar de Jesus para as pessoas, mas dizer que o Senhor pode salvar, dizer que o Senhor pode mudar, dizer que o Senhor pode transformar. A nossa sociedade, irmão, ela está mergulhada no ódio. As pessoas estão sendo ensinadas a odiar os outros, a dizer que o fulano tal não presta, o ciclano não presta. Irmão, não faça isso. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades que atuam neste mundo tenebroso. Não leve para o lado pessoal, escute a palavra de Deus, não carregue nada para dentro do seu coração, da sua mente. Alguém te ofendeu, alguém te xingou, alguém te furtou, alguém te roubou, alguém está falando mal de você, ore por ele, bendiga a ele, porque Deus é que vai dar a vitória para você. Amanhã ou depois, irmão, essa pessoa pode ter um encontro com Jesus e ela vir até você e dizer: meu irmão, me perdoa, minha irmã, me perdoa porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Vamos fazer a oração da cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que falam. Jesus te chamou para a paz. Jesus te chamou para você ter paz com todas as pessoas ao seu redor, para você viver bem, irmão. Viva bem, irmão. Viva bem, irmã. Passe por esta vida sem dor de cabeça, sem estresse com o próximo, sem estresse com bens materiais, mas diga: Senhor, eu quero ser um homem para a tua glória, eu quero ser uma mulher para a tua glória, que a minha vida seja uma vida de atitudes que são espirituais, que são do Espírito Santo, e que o nome do Senhor seja exaltado. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso.